Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como eu conseguir juntar mais de 130 mil reais com apenas 22 anos, pessoal. Eu consegui um grande crescimento na minha carteira de investimentos em apenas 2 anos de investimentos, tá? Eu comecei aportes consistentes aqui na minha carteira de ações quando eu tinha lá os meus 20 anos de idade e desde então eu consegui uma rentabilidade de mais de 100% na minha carteira. E eu vou passar aqui a estratégia monstruosa que eu utilizei para conseguir esse ganho expressivo de patrimônio. Fora que os aportes, eles nem foram tão grandes a ponto de fazer um patrimônio desse em tão pouco tempo. Então por isso que eu já sugiro fortemente aí que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar o meu grande segredo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, sem mais enrolação então, vamos para de fato aqui o que interessa, explicar primeiro de conversa a minha trajetória nos investimentos, tá? De fato, quando vocês olham aqui o meu patrimônio, ó, ele está nessa faixa de 130 mil a 140 mil reais, tá? Mas perceba, pessoal, que a minha carteira de ações, cuja eu montei aí já há um tempo atrás, mais ali, né, de 2 anos investindo na Bolsa de Valores, perceba aqui, ó, que a minha carteira é bastante concentrada, tá? Então, você precisa ter um psicológico um pouco mais arrojado. Porque assim, pessoal, quando você diversifica a sua carteira em várias ações, você pode não ter retornos tão rápidos no curto prazo. Mas, por consequência, tá? Você se sente mais seguro. Porque se um ativo da sua carteira cair 10%, vai representar apenas ali, né, 10% do seu patrimônio total. Agora, perceba aqui, ó, que a minha carteira, tecnicamente todo o meu patrimônio que eu tenho está em apenas 4 empresas e com grande posição no Banco do Brasil e numa small cap, tá? A BR Partners. Então perceba que oscilações bruscas nessas ações, tanto para cima quanto para baixo, o meu patrimônio pode cair fortemente ou subir fortemente. Então já preparo aqui para vocês que vai precisar ter psicológico para fazer essa estratégia, tá? Pegando aqui, pessoal, o crescimento do meu patrimônio, antes de eu falar aqui o racional para vocês, perceba que eu comecei investimentos arrojados ali para o meio de 2022, tá? E aqui esta conta está fazendo nos últimos 24 meses. Então, o grande crescimento da minha carteira começou em 2 anos. Perceba que eu comecei aqui com patrimônio lateralizado, né? E consequentemente comecei a fazer aportes mais consistentes. Claro, não vou mentir para vocês, tá? Foi um aporte relativamente bom, porque eu aportei na faixa ali de 2 mil por mês, tá? Então perceba que é um aporte um pouquinho mais significativo, mas acredito que para quem já é classe média, tem ali um emprego estabelecido, consegue consequentemente fazer um aporte neste nível, desde que você tenha um controle de custos aí na sua vida um pouquinho mais econômico, tá? Porque não tem jeito, pessoal. Hoje no Brasil, para você conseguir aportar mais, você precisa economizar. Essa é a grande realidade. A não ser que você seja um juiz ou um advogado que ganha aí uma fortuna de dinheiro, e aí você pode, mesmo com custo de vida elevado, conseguir fazer aportes significativos, né, na sua carteira. Mesmo assim, pessoal, quando a gente pega aqui, ó, 104% de rentabilidade nos últimos 2 anos, se eu utilizar aqui, ó, né, a taxa anual composta, quanto será que de rentabilidade essa carteira deu no período, nesses últimos 2 anos no tempo? A minha carteira deu 42,83% ao ano de rentabilidade. Isso já inclui tanto o reinvestimento do dividendo e a valorização das ações. Aqui no Investidor 10 parece que eu estou no prejuízo, né? Perdendo aqui, ó, 5%, mas olha a rentabilidade total. 31%, pessoal, justamente aí porque o meu preço médio nessas ações foram alterados, porque o preço médio ajustado por dividendos acaba sendo muito inferior, tá?
tanto no Banco do Brasil, tanto na BR Partners, então já há um histórico de tempo essa carteira. Por isso que eu consegui essa rentabilidade bem acima da média, tá? E o segredo, obviamente, para eu conseguir essa rentabilidade acima da média foi ali tecnicamente ponto simples, mas que vai exigir tanto o seu comportamento, como também você ter uma estratégia solidificada. O primeiro ponto interessante aqui na minha trajetória foi o aporte fixo. Isso aqui é óbvio, tá? Aportar todos os meses periodicamente nessa carteira, porque aportando todos os meses, pessoal, tem um poder interessante, tá? Que você consegue abocanhar vários preços, ou seja, preços baratos, mas é claro que é indiscutível, é muito melhor que você já tenha um grande recurso no curto prazo e consiga aplicar o mais rápido possível. Vocês querem saber o porquê? Por mais que a estratégia do Dollar Cost Average, né, que a gente acaba apelidando aí no inglês como aportes consistentes ao longo do tempo, ainda assim, você pegar um montante de recursos grandes e aportar de uma vez só, vai te trazer uma rentabilidade muito melhor no longo prazo, pessoal. Claro, tem gente que não pode. Eu, por exemplo, não posso fazer isso porque eu não disponho de recurso tão grande. Mas uma pessoa ali, né? Se você pode fazer isso, faça. Essa é a minha recomendação. Claro que nada se trata de recomendação de compra de ações. Apenas aí, se você pode investir seu dinheiro hoje, invista, tá? Porque olha, os juros compostos, pessoal, é algo que não pode ser ignorado. Vamos supor o seguinte, tá? Que você fique aportando 2 mil por mês a uma taxa de 20% ao ano durante 10 anos. E você fica com este aporte de 2 mil por mês, vamos supor aqui. Lá no futuro, daqui 10 anos, você vai ter 690 mil reais. Agora, o que acontece se eu já tivesse 100 mil reais hoje, rendesse 20% ao ano e não aportasse nada do bolso para os próximos 10 anos? Olha só, você ainda assim sairia com um juro composto um pouco mais elevado. Perceba que é uma diferença pequena, mas se colocar grandes períodos de tempo aqui, você percebe que de fato a estratégia de aportar tudo agora pode ser uma excelente decisão. E quer saber, às vezes você abocanha um preço tão bom que você consegue uma rentabilidade 3% maior, 2% maior, o que já vai te trazer ali no futuro, vai 100 mil ou 200 mil a mais, apenas de você ter aportado todos os recursos agora e ter garantido aquele ativo que você está comprando a um excelente preço, tá? Segundo ponto, pessoal, dividendos. O dividendo, ele é o principal fator que trouxe retorno nessa carteira. Pegando aqui como escopo as ações do Banco do Brasil, tá? Que ao longo aí de muito tempo, desses últimos 2 anos que eu tô comprando ações, é a empresa mais antiga aqui da carteira do canal. Hoje, se a gente fizer um cálculo simples para Banco do Brasil, claro que a ação tá barata, já sabe disso, valor patrimonial, preço lucro, tá tudo barato, usar preço justo de Graham, não importa, eu só vou falar o retorno embutido no preço da ação para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? Hoje o dividendo médio do Banco do Brasil fica na faixa de 9% ao ano nesses últimos anos, tá? E hoje o Banco do Brasil cresceu uma taxa média na faixa, se eu usar 1 menos payout vezes ROI do Banco do Brasil é de 15% na média, mais o dividendo pago, retorno embutido no preço da ação, se eu considerar 10,5 mais 9,5, o Banco do Brasil deu 20% ao ano na média de retorno. E isso aqui pode ser comprovado, né? Se você pegar aqui os últimos 5 anos em Banco do Brasil, ele deu mais de 100% de retorno, tá? Usando a taxa composta dá 20% ao ano na média. Então perceba que, de fato, o Banco do Brasil, ele foi uma boa escolha. E os dividendos, eles cumpriram um papel fundamental para que isso aconteça. Então não ignore o fator dividendo, tá? Ele vai ajudar muito no seu crescimento. Boas empresas, também aqui, né? Foi o ponto que fez a carteira ter a virada de chave. Focar em setores que importam aqui no Brasil. Claro que agora vocês devem estar pensando, nossa, Paulo, sua carteira é cíclica. Você tem aí, poxa, né, Banco do Brasil, agronegócio, Petrobras, né, você tem petróleo. Mas, pessoal, querendo ou não no Brasil, setor bancário de commodities, ou seja, petróleo e mineração, óleo e gás, setor ali, né, de seguros, energia elétrica, saneamento, são setores com demandas inelásticas. Por mais que tenham ali uma ciclicidade mais ou menos, esses setores a população sempre vai continuar precisando. Então, você vê que essa carteira tem sim uma certa perenidade, por mais que tenha nomes cíclicos aqui envolvidos, tá? Já que o Brasil não pode quebrar uma Petrobras, não pode quebrar um Banco do Brasil, não pode quebrar uma Vale. Então perceba que, de fato, essa carteira já tem uma perenidade bastante interessante, tá? Outro fator importante, tempo e paciência. O tempo e paciência, pessoal, não ignorem, ele é muito, muito poderoso, tá? Pega o Warren Buffett. Se você conseguir mais de 20% ao ano durante muito tempo, coloca aqui, ó,
100 mil, 20% ao ano, durante 50 anos, tá, 40 anos, tá? 40 anos, você já constrói 146 milhões de reais. Então, o tempo também faz uma diferença bem substancial para o acúmulo de juros compostos, tá? E os bons preços, você comprar as ações em patamares de preços baixos, tentar pagar barato por um ativo, faz uma diferença bem substancial na sua carteira. Não é somente ter uma boa empresa, você precisa ter uma boa empresa e barata. Exemplo, se fosse para eu ter uma boa empresa, para que eu ia ter Banco do Brasil se o preço não importasse? Eu teria o Banco Itaú, que tem ali, consequentemente, uma qualidade superior ao do Banco do Brasil. Não tem risco de crédito, não tem risco de calote. Para que eu queria me expor num banco estatal arriscado? Porém, aí não é tão simples quanto a gente pensa, tá? Mesmo que o Banco do Brasil seja mais arriscado do que o Itaú, mais ineficiente, ele traz mais retorno, justamente por conta dessa volatilidade. O preço fica mais defasado, o mercado bate mais nas ações, bate mais nos múltiplos, tá, da empresa. Então, por isso que eu escolhi Banco do Brasil, porque alia um fator risco e retorno melhor. E aí que eu entro no ponto de, risco moderado. Não tem jeito, pessoal. Você que está na fase de construção patrimonial não pode investir em coisas que vão ter risco baixo. Paciência, pessoal. Não é assim que o jogo funciona, tá? Isso aí, o capitalismo premia o risco. Você correr um risco mais elevado, porém de forma controlada, você vai conseguir atingir um patrimônio mais expressivo. E por isso que na carteira eu consegui uma rentabilidade superior, porque eu me expus a riscos maiores. Não é risco de quebra, esquece quebrar, tá? A empresa não vai quebrar para te trazer prejuízo, mas você ter uma volatilidade maior, você ter um beta maior na sua carteira. Exemplo, eu poderia ter esses 130 mil aplicado em Itaú, VEG, que seja Taesa, que tem ali uma volatilidade bem menor, mas eu tô aplicado no que? Banco do Brasil, Petrobras, Vale, que são estatais gigantescas, tá? E que há uma volatilidade maior. BR Partners, por exemplo, tem uma volatilidade imensa. Então essa carteira pode tanto desabar e subir rápido, mas o que acontece? Justamente por eu expor a um risco maior em boas empresas consolidadas, eu consegui ter essa expectativa de retorno mais expressiva, avaliando o fator de qualidade somado com um risco um pouco maior, porém um risco controlável. É isso que vocês precisam entender, tá? E, consequentemente, você vai ter uma rentabilidade mais expressiva. E para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, pessoal, a cereja do bolo aqui para vocês, os múltiplos de valuation, tá? Eu utilizo duas fórmulas principais na minha estratégia para verificar se uma ação está barata. O primeiro é o preço justo do Benjamin Graham, que é um mega investidor que o Warren Buffett se espelhou muito. E o segundo é ainda mais poderoso do que o múltiplo do Graham, que é o PEG Ratio do Peter Lynch, que você mede a taxa de crescimento da empresa com quanto ela vale. Se por um acaso a gente tiver uma disparidade, exemplo aqui, ó, o Banco do Brasil hoje ele está com um PL de 5, quando a gente pega o PL projetivo do banco, né? Se eu dividir isso aqui por uma taxa de crescimento de 10,5%, hoje temos um PEG Ratio na faixa de 0,47. Então o banco ele está crescendo 2 vezes mais do que ele vale. Então olha só que há uma ineficiência por parte do mercado nesta precificação. Mostra que de fato é uma distorção, então é uma oportunidade. Quando você pega o Itaú, por exemplo, tá? Que tá com um PL de 8 e cresce a uma taxa menor do que do Banco do Brasil, cresce ali a uma taxa de 8 a 7% ao ano, 8%, tá? Acima da inflação. Aqui já está um PEG Ratio de quase de 1, então perceba que temos uma disparidade muito melhor no Banco do Brasil. Perceba esse potencial do indicador do Peter Lynch, é isso que eu utilizo, esses duas cerejas do bolo, tá? E pegando aqui, ó, no caso, o do Graham, que é 22,5 vezes um LPA. Banco do Brasil hoje, PL projetivo é LPA pro X de 4 e vezes valor patrimonial de 31. Temos aqui preço justo de R$ 52,00. O que dá um potencial de valorização nas ações, se eu dividir aqui por R$ 21,00, de aproximadamente 151%. Então perceba que eu misturo esses dois cálculos, tá? O Graham eu utilizo mais para large caps, empresas de grande capitalização de mercado, como o Banco do Brasil, Petrobras e Vale. Agora, para uma microcap em crescimento expressivo como a BR Partners, eu prefiro utilizar mais o PEG Ratio do Peter Lynch, que acaba sendo muito mais eficaz para calcular. Porque uma BR Partners cresce a uma taxa de 20% ao ano. Se ela está avaliada por 10 vezes, simboliza que está barata. Só vai ficar cara quando o mercado precificar mais caro
além do crescimento esperado. Então deu para vocês entenderem mais ou menos aí como é a fórmula? Esse é meu grande segredo que eu utilizei na minha trajetória para conseguir uma rentabilidade mais expressiva do que os demais investidores. Agora vamos ver se eu vou conseguir manter isso aqui para os próximos 10, 15 a 20 anos. Se por um acaso, não estou garantindo nada, se por um acaso eu conseguir manter essa rentabilidade, né, para os próximos ali que seja 10 anos, vamos colocar aqui, ó, um patrimônio na faixa de 140 mil, que é o que eu tenho investido aqui na carteira do bolso, já considerando dividendos, para os próximos 20 anos. E simplesmente, né, se eu não aportasse mais nada, claro que eu vou continuar aportando, eu já acumularia um patrimônio na faixa aqui, ó, de 155 milhões de reais. Só que olha só, se eu continuar aportando do bolso, com os aportes que eu faço periodicamente, eu acumulo um patrimônio na faixa de 230 milhões de reais. E colocando mais 5 anos no tempo, eu ficaria bilionário, com um patrimônio de 1,3 bilhão de reais. Claro, se essa rentabilidade for mantida, vai ser um desafio, mas pessoal, eu vou testar os meus limites. Eu não quero ficar na inércia, eu quero mais crescimento. E vocês também têm que pensar assim, sair fora da média, pensar fora da casinha, tá? Bom, pessoal, agora eu sei o que vocês devem estar pensando. Nossa, Pablo, pra mim você tá falando grego. Não sei o que é PEG Ratio de Peter Lynch, não sei o que é preço justo de Graham, gostei da sua trajetória, mas eu tô iniciando na bolsa agora. Não tenho tanto conhecimento, tá? Será que você tem alguma coisa que me propicie, tá? Uma facilidade, mitigue o meu risco e traga um potencial de rentabilidade mais elevado? É por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que, segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que sequer mover um dedo para que isso aconteça, tá? Então é um algoritmo poderoso que atualiza em tempo real para vocês, tá? Uma inteligência artificial e tecnicamente poderosíssima aqui no Excel, né? E terceiro fator, pessoal, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Quer dizer, você tem, pessoal, uma joia rara nas suas mãos que vai mostrar para você o que tá barato e o que não tá. Tecnicamente, chama um analista em tempo integral por um preço aí de uma pizza para vocês, mais barato até, viu? E preço teto projetivo, que vocês também podem utilizar na análise de vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também estará aqui na biografia do canal, né? Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Esta foi a minha jornada como investidor aí, 100% em ações, tá? E pretendo continuar fazendo isso durante muitos e muitos anos. E vamos ver aí aonde vamos chegar. Eu espero que daqui 20 anos eu possa estar aqui falando para vocês o meu resultado. E guardem bem, pessoal, o crescimento dessa carteira vai ser bastante interessante. Espero que vocês possam também se espelhar na minha trajetória, tá? Claro que nada é recomendação e possam construir também a carteira de vocês e um excelente patrimônio a longo prazo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm alguma dessas ações e fale aí como é a composição da sua carteira. Se é 100% ações, tem renda fixa, tem fundos imobiliários, coloca aqui o seu depoimento nos comentários. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!